Fala, meu amigo concurseiro, tudo bem? Pessoal, nosso tema de hoje é material de revisão. Como montar um material de revisão que possibilite fazer revisões eficientes. A gente que vive aí no mundo dos concursos sabe que o grande desafio do concurseiro é o quê? Estudar todo o conteúdo daquele edital e não somente isso, reter todo aquele conhecimento, né? Para a gente reter todo aquele conhecimento, a gente precisa rever várias vezes todos os assuntos para que as informações vão para a memória de longo prazo. Se nós não mandarmos as informações para a memória de longo prazo, o que é que sempre acontece? Nos deparamos a questão, lemos uma questão sobre um assunto que já foi estudado, mas não nos lembramos do assunto com a profundidade necessária para responder a questão. Então, nós nos deparamos com a questão, lemos lá, nossa, eu sei que já estudei esse assunto, mas não me lembro mais com a profundidade suficiente para responder a questão. Por que é que isso não foi respondido? Porque o assunto não estava na memória, nem na de curto prazo. A memória de curto prazo é aquela que quando você acabou de estudar o assunto, um dia depois, e nem na memória de longo prazo, que essa daí para funcionar precisa ser revisto várias vezes os mesmos assuntos. Então, pessoal, para facilitar essas várias revisões de todas as disciplinas de um grande concurso, é necessário que você tenha um material de revisão que possibilite essa revisão rápida, tá certo? Se você estuda para um concurso pequeno, que são 2, 3 disciplinas, talvez você não precise se preocupar com isso. Mas, se você estuda para concurso grande, que são várias disciplinas, você tem pouco tempo para estudar, não sabe como encaixar todas aquelas revisões, precisa de uma forma rápida para revisar todos os assuntos. Então, assiste a esse vídeo que nós vamos mostrar na prática como montar um material de revisão, tá certo? Será uma série de vídeos. Nesse nós já vamos direto para a prática, mostrar como montar o material de revisão. Nos outros eu explico os fundamentos, quais as vantagens e as desvantagens de fazer marcações, de fazer resumos, todas aquelas coisas. Mas nesse nós vamos para a prática te mostrar, dar 2 exemplos de como fazer material fazendo marcações ou fazendo resumos. Beleza? Então vamos lá, preparei aqui um slidezinho para a gente. Vamos direto para os nossos slides, só para contextualizar qual é o objetivo de nós prepararmos um material de revisão, que eu chamo de MATURE, material único de revisão, porque a ideia é que nós concentremos todas as informações importantes naquele material, para quando nós formos revisar, nós já sabermos onde buscar todas as informações importantes, aquelas informações que caem em prova. Então o objetivo é nós termos um material completo para revisão, esse material sendo único, embora eu diga único, o MATURE, onde nós concentramos as informações, é importantíssimo que nós também tenhamos ali uma lei seca, esquematizada e tenhamos as questões mapeadas, né? Aí nós temos vídeo de como estudar a lei seca também, de como estudar, de como fazer o mapeamento de questões, que essa é uma ferramenta importantíssima. Acesse aí para você assistir esses vídeos falando sobre esses outros assuntos. E qual é o objetivo também disso? Possibilitar que nós façamos revisões rápidas, para que as revisões fiquem mais constantes, nós joguemos as informações para a memória de longo prazo e com isso sobre mais tempo para a gente estudar as matérias novas e também para resolver muitas questões, tá certo, pessoal? Então, deixa eu ver se dá para ficar aqui em cima no cantinho, beleza? Vamos lá. Então, quais são as características desse material de revisão que nós vamos preparar já, depois desse slide? Primeiro ponto importantíssimo, nós temos que reduzir os textos. A gente tem que pegar um texto grande e deixar ele pequeno, sem perder informação importante, sem perder conteúdo relevante, para possibilitar que as revisões sejam mais rápidas. Não adianta você simplesmente transcrever, tem um material de revisão gigantesco. Nós vamos mostrar como ele ficar pequenino e com todas as informações importantes. Nós vamos estruturar e agrupar as informações. Já notaram que quando um professor de constitucional pega um assunto, ele monta um esqueminha tratando de vários pontos separados da Constituição? Então a ideia é que nós agrupemos também as informações para ficar mais fácil a compreensão e assimilação do conteúdo e detectar os detalhes importantes, né? A gente ativa a memória visual quando a gente faz marcações ou resumos, é importantíssimo, fica mais fácil de rever e até de compreender o assunto. E é importante que esse seu material seja possível atualizar, porque ele fica constantemente sendo atualizado, ele precisa ser retroalimentado. Todas as vezes que você pegar informações importantes que não estejam no seu material de revisão, você tem que ir lá e complementando, deixando ele cada vez mais robusto, tá certo? Então, vamos direto para a prática.
Vamos direto para a prática. Deixe-me voltar agora aqui para o cantinho inferior, vai ficar melhor. E eu vou explicar aqui o que é que nós vamos fazer. Pessoal, o que é que nós vamos fazer aqui? Eu peguei um trecho de um livro de direito administrativo que trata ali dos poderes do Estado. E aí nós vamos ler 2 parágrafos aqui desse livro e depois tentar, na prática, fazer um material de revisão com isso e vamos ver a comparação do antes e depois para ver como é que fica, para ver se melhora a nossa situação, tá certo? Como a letrinha aqui é muito pequena, eu peguei esses 2 primeiros parágrafos aqui e transcrevi aqui, já colei aqui no PowerPoint para facilitar o nosso trabalho, tá certo? Então, dos poderes do Estado. Vamos ler esse texto e preparar o material de revisão a partir disso, né? Eu contei aqui, nós temos 113 palavras nesse texto, tá certo? Vamos ver o quanto a gente consegue reduzir isso aí. Então, vamos lá, pessoal. O que é que nós temos aqui? Vamos ler o texto para a gente preparar o material de revisão, beleza? Começando. O Brasil adotou a clássica teoria de tripartição de funções do Estado, organizada por Montesquieu, né? Tripartição de funções do Estado, organizada por Montesquieu. Sendo essas funções divididas entre poderes devidamente organizados. Nesse sentido, na Constituição Federal, em seu artigo 2º, fica definido o funcionamento de 3 poderes, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, sendo que tais poderes são independentes e harmônicos entre si. Beleza. Esses poderes são independentes e harmônicos entre si. Trata-se de poderes estruturais e organizacionais do Estado, que não se confundem com os poderes administrativos, que são instrumentos concedidos à administração pública para a consecução dos seus interesses, dividindo-se em poder normativo, hierárquico, disciplinar e poder de polícia. Tais poderes são instrumentais, são prerrogativas concedidas ao Estado para a consecução do interesse público e serão analisados em capítulo específico. Então, pessoal, vamos lá. Deixe-me apagar aqui, eu vou tirar essas anotações para a gente tentar, primeiramente, fazer marcações. Como é que nós faremos marcações? Lembre-se, em outro vídeo da série de material de revisão do Maturi, no vídeo 2 nós vamos tratar das diferenças entre fazer resumo, entre fazer marcações, qual é o mais eficiente, qual que você gasta mais tempo, qual que você aprende mais. Isso vai ser tema de outro vídeo. Aqui nós já estamos partindo direto para a ação, para a prática. Então, vamos tentar primeiramente fazer marcações nesse texto, para deixar ele mais resumido, para depois quando eu fosse ler, eu ler só pelas marcações, tá certo? Todo mundo já estudou esse assunto? Se não tiver estudado, vai prestando atenção aí. Em suma, nós falamos o quê? Que o Brasil adotou a tripartição dos poderes, né? Organizado por Montesquieu, que os poderes são o quê? Legislativo, executivo e judiciário. Eles são independentes e harmônicos entre si, eles são poderes estruturais e organizacionais do Estado. Não se confundem com os poderes administrativos, que os poderes administrativos são o quê? São instrumentos concedidos à administração pública para a consecução dos seus poderes. Inclusive, lá no finalzinho ele fala que serão tratados em um outro capítulo, né? Então vamos lá, vamos tentar marcar o que é importante, o suprassumo, para a gente depois conseguir revisar esse assunto. Nós temos aqui tripartição das funções do Estado, né? Organizada por Montesquieu, sendo essas funções divididas em poderes devidamente organizados. Neste sentido, na Constituição Federal, em seu artigo 2º, fica definido o funcionamento de 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, sendo que tais poderes são independentes e harmônicos. Isso está lá na Constituição também, né? No artigo 2º. Então vamos avançando. Trata-se de poderes estruturais e organizacionais. Quem que é poderes estruturais e organizacionais? Os poderes do Estado, né? A tripartição, as 3 funções do Estado. Que não se confundem com os poderes... não se confundem com os poderes... Eu ia tentar mexer na cor aqui. Tá aqui azul, né? Não se confundem com os poderes administrativos, tá certo? Não se confundem com os poderes administrativos. Os poderes administrativos são o quê? Instrumentos concedidos a quem? À administração pública para a consecução dos seus interesses. Dividindo em poder normativo, hierárquico, disciplinar e poder de polícia. Tais poderes são instrumentos, ele está repetindo aí, né? São instrumentos concedidos à administração pública
são prerrogativas concedidas ao Estado para a persecução do interesse público. Ele está repetindo aqui, né, interesse público, consecução do interesse público, e serão analisados em capítulo específico. Então, o objeto aqui nesse assunto que a gente está estudando agora não são os poderes da administração pública, né? O que foi que nós vimos aí? Que o Brasil adotou a tripartição de poderes, que foi idealizada por quem? Por Montesquieu, que esses poderes são legislativo, executivo e judiciário. Esses poderes são independentes e harmônicos entre si. Isso está lá no artigo 2º da Constituição Federal, né? Esses são poderes estruturais e organizacionais, né? Que são diferentes dos poderes administrativos. Que são o que? Os poderes administrativos são instrumentos concedidos à administração pública para a consecução dos seus interesses. Então, para a administração pública poder realizar suas atividades, ela precisa de algumas prerrogativas, de alguns poderes, né? Ele até fala aí quais são os poderes depois. Então, pessoal, será se nós fizéssemos só essas marcações? Vamos ver aqui. Ó, eu tinha marcado invertido aqui, tinha marcado em azul uma parte, simulando aqui o que nós marcamos, né? Vamos tentar ler só as marcações. Será que nós conseguiríamos entender o nosso texto só com as marcações? Vamos ver se nós conseguiríamos. Vamos lá, faz de conta que a gente já está revisando. A gente preparou o material de revisão e já está revisando. Então nós teríamos a tripartição das funções do Estado, organizado por Montesquieu, que tem os poderes legislativo, executivo e judiciário. Esses poderes são independentes e harmônicos entre si. Eles são estruturais e organizacionais. E esses poderes são diferentes dos poderes administrativos, que são o quê? Instrumentos da administração pública para a consecução dos seus interesses. Olha só, será que só com essas marcações nós conseguiríamos revisar todo esse assunto? Tripartição dos poderes, Montesquieu, legislativo, executivo e judiciário, independentes e harmônicos. São poderes estruturais e organizacionais, diferente dos poderes administrativos, que são instrumentos da administração pública para a consecução dos seus interesses. Então, veja, a gente reduziu muito o texto. Vamos ver se tivesse só o texto, a gente com o olho apurado para bater a visão só nas nossas marcações lá do nosso PDF, do nosso material de estudos, né? O que é que nós teríamos? Tripartição de funções do Estado, Montesquieu, executivo e judiciário, independentes e harmônicos, poderes estruturais e organizacionais, que é diferente dos poderes são diferentes dos poderes administrativos, que são instrumentos da administração pública para a consecução dos seus interesses, né? São prerrogativas da administração pública. Então vejam, se nós marcarmos as palavras-chave, somente o conteúdo que é palavra-chave, vai facilitar demais as nossas revisões. Como é que nós poderíamos organizar isso? Olha só, os poderes. Os poderes são quais? O que é que nós temos lá de resumo? Tripartição, as funções legislativo, executivo e judiciário são independentes e harmônicos e são estruturais e organizacionais, que são diferentes dos poderes administrativos, que são instrumentos da administração pública para consecução dos seus interesses. Olha aí outra forma. Pessoal, isso aqui podia muito bem estar lá no seu caderno, tá certo? Na minha época eu fazia um caderninho para as matérias mais importantes, então eu botava lá, poderes, aí eu botava tripartição, colocava tudo isso aqui, tripartição, aí legislativo, executivo, estou escrevendo aqui com letra fria só para o vídeo não ficar grande, né? Aí independentes e harmônicos, estruturais e organizacionais, e aí botava aqui diferentes dos poderes da administração pública, que são instrumentos, né? São instrumentos para consecução dos seus interesses, que são instrumentos para consecução dos seus interesses. Meus amigos, vejam só, o cara que não preparou o material de revisão, aqui, o concurseiro A, e aqui nós temos o concurseiro B. Imagina só quando essa galera for preparar, for fazer as revisões. Esse cara aqui tem que ler quantas palavras nós tínhamos lá? 113 palavras, tá certo? A quantas palavras nós reduzimos no nosso texto? A 23 palavras, meu amigo. Nós reduzimos em 80% o tanto de tempo que nós vamos gastar para ler. E olha só, olha a diferença. Para você ler isso aqui, não está nada claro, não está nada estruturado, nada
não vai facilitar a sua memória visual, não estão agrupadas as informações. Você vai ter que começar a ler tudo de novo. O Brasil adotou a clássica teoria de tripartição de funções do Estado, organizado por Montesquieu, sendo essas funções divididas em poderes devidamente organizados. Nesse sentido, na Constituição Federal, tal. Agora olha o cara aqui do outro lado, o concurseiro B, que investiu tempo preparando o material de revisão. Tripartição, Montesquieu, legislativo, executivo, judiciário, independentes, harmônicos, estruturais e organizacionais. Diferente dos poderes da administração pública, que são instrumentos dos poderes administrativos, que são instrumentos da administração pública para a consecução dos seus interesses. Meu amigo, a sua revisão vai ser muito mais rápida, tanto por ter menos conteúdo para ler, menos palavra, como por estar organizado, as informações estão agrupadas, visualmente está melhor. Você vai lá na frente nadar de braçada e vai sair muito na frente dos demais concurseiros, tá certo? Então, é fundamental, se você estuda para um concurso grande, que são muitas disciplinas, que você, e principalmente se você tem pouco tempo para estudar, é fundamental que à medida que você vai estudando, que você vá deixando esse material pronto para ser revisado. E aí, te dei um exemplo aqui de como fazer material, tanto por meio de marcações, como se você quiser montar lá o seu resuminho, seja no seu caderno, seja no seu fichário, seja no próprio computador, no arquivo Word. Tem várias formas, isso aí nós vamos tratar em outro assunto, tá certo? O nosso assunto foi hoje aqui, como preparar um material de revisão bem enxuto, por meio de palavras-chave, estruturado com as informações agrupadas. Beleza, meus amigos? Espero que isso ajude. Se você gostou desse vídeo, curte aí, assine o nosso canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, me diz como é que você prepara o seu material de revisão. Eu quero saber se você prepara no caderno, se é no tablet, se é no computador, se você faz resumo, se você faz marcações. Detalhe importante, tá certo, pessoal? Essa é uma das formas de você preparar material de revisão. Tem outras formas, você pode fazer esquematizações, mapas mentais, pode pegar questões, modelos, tem várias outras formas e a gente trata nos outros vídeos falando, nós já fomos direto para a prática nesse vídeo, tá certo? Deixa aí a sua mensagem, deixa o seu like, deixa a sua curtida, assina o nosso canal. Se você faz de uma forma diferente, me diz aí nos comentários como é que você faz, que aí pode ser que eu incorpore novas ideias aqui na forma da gente falar isso e aí vai ajudando essa galera, beleza? Um grande abraço e até a próxima, fiquem com Deus. Segue aí as nossas redes sociais, Prof. Bruno Bezerra, tem um pequeno sitezinho lá, Instagram, Prof. Bruno Bezerra também, no Instagram, no Facebook, no site. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal! Até mais!